Bom dia, querida família do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que bom falar com você nesta manhã de segunda-feira para juntos refletirmos no poder que existe na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Salmos capítulo 24. Esse é um salmo especial e ele tem muito a nos ensinar. Os dois versinhos que eu separei para nós refletirmos, eles trazem para a gente a seguinte mensagem: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem a jura enganosamente. Deus tem um desejo de que você e eu estejamos sempre na presença dele. Afinal de contas, é a presença de Deus que pode trazer a santificação sobre a nossa vida pela atuação constante do Espírito em nosso coração. Estar na presença de Deus. Você e eu vamos ver repetidas vezes ao longo do livro de Salmos, Davi expressando esse desejo ardente do seu coração, estar na presença de Deus. Quem habitará diante do Senhor? Quem estará diante do monte santo do Senhor? Estar na presença de Deus traz para mim e para você grandes bênçãos, mas permanecer na presença dele exige de cada um de nós atitudes sérias, atitudes pensadas, atitudes de um coração regenerado e santificado. Existe erroneamente a ideia de que Deus nos aceita do jeito que somos. Não, amigos. Deus não nos aceita do jeito que somos. Deus nos aceita como nós estamos. E na presença dele, permitindo dia a dia a atuação do Espírito Santo, ele nos transformará naquilo que ele deseja. Porque você e eu podemos pensar que nascemos assim, somos assim, vamos morrer assim e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus tem o desejo de nos transformar, de nos santificar. Você e eu vamos a ele como estamos e ele nos transforma naquilo que ele deseja. E essa transformação é exatamente o que é necessário para que permaneçamos na presença do Senhor. Todos nós temos atitudes e comportamentos que precisam ser mudados, abandonados, erradicados da nossa vida. Assim também, existem comportamentos que precisamos adquirir, aprender a praticar, pois distante de Deus, nós só aprendemos aquilo que não é bom. Por isso, precisamos aprender agora aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vai fazer com que Ele aceite a nossa presença para permanecermos diante dele. Quem habitará no monte do Senhor? Quem? Sabe, esse verso, de alguma forma, ele remete à minha mente à eternidade. É, porque se nós perguntarmos a qualquer pessoa se ela quer viver eternamente com Deus, é claro que ela vai responder que sim, pelo menos aqueles que estiverem em sã consciência. Mas para passar a eternidade ao lado de Deus ou na presença dele, exige uma necessidade de transformação. E aqueles que de alguma forma alcançarão essa bênção pela graça e pela misericórdia de Deus, através do sacrifício e expiação do Senhor Jesus, estas pessoas, elas terão ajustado a sua vida, ou melhor, permitido que o Espírito ajuste a vida, o comportamento, a forma de pensar e de agir, à semelhança do Senhor Jesus. Por isso, você e eu temos um objetivo e um alto padrão a ser atingido. Eu desejo ardentemente viver na presença do Senhor. E para isso, hoje, eu convido você para fazer comigo uma entrega do nosso coração, da nossa vida, dos nossos comportamentos, para que agradem ao Senhor. E muito em breve, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós teremos a alegria de estar
e viver na sua presença. Ótima segunda-feira e, se o Senhor permitir, a gente vai se encontrar aqui amanhã de manhã. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Bom dia, queridos amigos do movimento espiritual do Jejum e Oração. Que bom falar com você nesta manhã de terça-feira, para juntos refletirmos mais uma vez no poder da palavra do nosso Deus. Você já deve ter escutado, ou até mesmo pronunciado, aquela frase dos jovens, quando estão ali antes dos 18 anos, ainda quando estão debaixo da tutela dos pais. Eles sempre dizem assim: quando eu completar os meus 18 anos, eu serei o dono do meu nariz. Já ouviu? Ou quem sabe você até mesmo já pronunciou estas frases. Acontece que nós sempre queremos ser o dono da nossa vida. Queremos achar e pensar que as nossas decisões, quando tomadas por nós mesmos, serão sempre as melhores, que faremos tudo o que quisermos, na hora que quisermos e da maneira que quisermos. Eu não sei em que momento o pecado trouxe esse instinto para o nosso coração. E por mais que esse instinto se revista de uma intenção boa, que se chama a independência, ele traz gravíssimos resultados no nosso relacionamento espiritual com o nosso Deus. Porque você e eu, se olharmos pela perspectiva correta, nunca deveremos ser donos do nosso próprio nariz. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu, quando atinjo a maioridade, posso não estar debaixo das ordens dos meus pais. Mesmo assim, ouvir e seguir os conselhos daqueles que têm mais idade, mais experiência do que eu, é uma grande sabedoria e um grande benefício para a nossa vida. E ainda que eu me torne de maior com os meus 18 anos, eu não sou dono do meu nariz, porque eu pertenço ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que fomos abandonados quando algumas coisas acontecem diferente daquilo que nós queremos e são resultados traumáticos. Puxa, onde está Deus? Agora, quando as coisas vão bem, muitas vezes também nós nos esquecemos que pertencemos ao Senhor. Por isso, você e eu temos que ter o senso de pertencimento. Nós somos propriedades de Deus. Tudo que existe na terra foi Deus que criou. Todos os seres, Deus que criou. Você e eu temos um dono. Você e eu
Por mais que o pecado tente nos colocar a ideia de que não devemos prestar contas, nós devemos prestar contas sim a Deus, porque nós somos dele. Aquilo que fazemos com o nosso tempo, a maneira como usamos nossos talentos, a maneira como cuidamos do nosso corpo, a maneira como nós testemunhamos, tudo, tudo tem a ver com a quem nós pertencemos. Por isso eu convido você hoje a refletir de forma radical no seu estilo de vida, porque você pertence ao Senhor. Ele, da mesma forma como criou o mundo, também nos criou. E não apenas nos criou, mas Ele é aquele que nos sustenta. E muito em breve, você e eu teremos a alegria de viver a eternidade ao lado daquele que nos criou. Mas para isso, você e eu hoje temos que entender o senso de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. Ótimo dia, ótima terça, e se Ele permitir, a gente se encontra amanhã de manhã aqui.